Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, meus amados. Rogo a Evode e também a Sintique que sejam da mesma mente no Senhor. E admoesto-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajuda essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e também com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor, e outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação notória a todos os homens, o Senhor está próximo. Não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto é que devem vocês pensar. Essas coisas que aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isto fazeis, e o Deus de paz será convosco. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós queremos orar uma vez mais e clamar ao Senhor, e nesse clamor, Deus, pedir ao Senhor que o Senhor, meu Deus, ao permitir que essa palavra entre a nossa mente e também ao nosso coração, Pai, que em nome de Jesus, que nada retire essa palavra do nosso coração. Pai, mais uma vez nós queremos orar, meu Deus, pelos nossos irmãos, meu Deus, que estão nos assistindo também agora e tiveram que, ou por alguns períodos, ó Pai, estar isolado em sua casa, também pela nossa irmã Viviane e a sua família nesse período de luto, Senhor. Nós queremos clamar pela vida deles, Pai, também em nome de Jesus, pela vida da nossa irmã Divina, Senhor, que também o médico liberou ela a partir do dia 19, agora desse mês. Pai, nós queremos também orar e clamar ao Senhor sobre a vida dos nossos irmãos, ó Pai, que todos eles entendam, ó Pai, que nós estamos juntos, mesmo estando longe, ó Pai, nós estamos juntos, e isso nós fazemos porque nós estamos no mesmo corpo, nós estamos no corpo de Cristo, que o Senhor é o cabeça, Pai. Então nós rendemos ao Senhor e pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco, ó Pai, através da Tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, antes de entrar de uma forma direta no texto, hoje ainda eu estava ouvindo um testemunho, e esse testemunho era de um homem, de um missionário que eu admiro muito, não é novidade para vocês, que é o Ronaldo Lindóia. É um missionário que eu admiro muito, e ele, em uma dessas suas missões no Amazonas, ele conta a história de um homem, e eu não sei se realmente é o nome desse homem, ou se ele, para não falar o nome, deu o nome dele de José, e ele disse que era o irmão José. E ele disse que ficou sabendo de um lugar, de uma tribo, de 3 tribos na verdade, que até então o Evangelho não tinha chegado até lá. E do Evangelho não ter chegado até lá, é claro, ele foi fazer nessa época a sua primeira viagem para o Amazonas. Já tinha feito muitas outras viagens, e ele fez uma dessas viagens para esse lugar. E ele disse que caminhou 4 dias até chegar aonde essas 3 tribos estavam, que ele ficou sabendo que até então não tinha chegado o Evangelho até eles. E ele disse que quando ele chega nesse lugar, quando ele adentra nesse lugar, ele percebe que há uma quantidade de pessoas ali limpando um certo lugar.
E limpando esse lugar, ele faz uma pergunta, e a pergunta que ele faz para essas pessoas que estão limpando aquele espaço é o seguinte: olha, ele pergunta: o que vai ter aqui hoje? Ele disse assim, e o pessoal, porque claro, ele estava com o intérprete, e o intérprete faz essa pergunta, e ele diz o seguinte: olha, o intérprete fala para ele: nós teremos um culto aqui hoje. E ele se assusta, porque a informação que ele tinha daquele lugar é que não havia, o evangelho não tinha chegado até aquele lugar. E aí ele pergunta para o intérprete: você entendeu bem? Porque é impossível acontecer um culto aqui, porque essas pessoas não é crente. E aí ele falando com o intérprete, ele pergunta para aquelas pessoas dizendo assim: ó, vocês são crentes? E aí aquelas pessoas olham para ele e falam: sim. O senhor não é? E aí ele vai e faz uma pergunta: como é que o evangelho chegou até vocês? Ele disse: o evangelho chegou até nós há 6 anos atrás, de um homem chamado José, e esse homem trouxe o evangelho até nós, ele falou de Jesus para nós. E aí ele, muito curioso, perguntou: aonde é que esse homem está? E eles levaram o Ronaldo Lindório até esse missionário, até esse rapaz, o nosso irmão José. E quando ele chega lá, ele começa a conversar e ele percebe que esse irmão José mora numa casa, aquelas casas flutuantes que são construídas em cima da água mesmo, dentro do rio. E ele percebe que ele e a sua esposa, mais 4 filhos moram nessa casa. Eles residem nessa casa. O pai, a mãe e 4 crianças, entre 7 e 14 anos de idade. E aí esse irmão, o Ronaldo Lindório, pergunta para ele assim: como é que o senhor chegou até aqui? Ele disse assim: olha, há 6 anos atrás eu participei de um evento que dá-se o nome de Conferência Missionária. E nessa conferência missionária, o que nós ouvimos do nosso pastor foi: deve-se levar o evangelho aonde ele não chegou. E aí ele disse que procurou ali na sua cidade, todos os lugares o evangelho já tinha chegado. Procurou nas cidades vizinhas, o evangelho tinha chegado, e até que ele foi nesse lugar, chegou nesse lugar, e aí ele percebeu que o evangelho não tinha chegado neste lugar, e ele disse: aqui é o meu lugar, aqui é o meu lugar. E aí o Ronaldo Lindório pergunta para ele assim: mas o senhor não se preocupa com os seus filhos? Porque aqui quem é pai, quem é mãe, com certeza quer dar, se o filho fica doente, quer dar o melhor hospital, os melhores médicos, as melhores escolas. O Ronaldo Lindório olha para aquele lugar, não tem escola, não tem hospital, e ele fala assim: o senhor não se preocupa com os seus filhos? Os seus filhos têm entre 7 e 14 anos de idade. O senhor não se preocupa com os seus filhos, percebendo que aqui não tem hospitais, não tem escola? Ele disse assim: olha, os meus filhos estão recebendo a melhor herança que os pais podem deixar com os filhos. E aí o Ronaldo olha para uma casa construída em cima de uma água, do rio. Eles não tinham nem cama para dormir, então eles dormiam nas redes. E aí o Ronaldo Lindório pergunta para ele assim: qual é a herança que você tem deixado para os seus filhos? Ele disse assim: olha, quando eu participei dessa conferência missionária, eu não sei ler nem escrever. Quando eu cheguei aqui, eu tive que aprender a falar a língua deles, sem saber ler e escrever. E eu aprendi a ler a partir da Bíblia. Eu não sabia ler, então a Bíblia, eu aprendi a ler através da Bíblia. Então, mas ele disse: qual é a herança que você está deixando para os seus filhos? O que Deus pode fazer através de um coração obediente. Irmãos, eu sei que tantos vocês que estão aqui, quanto aqueles que estão nos assistindo, vocês sabem que o que Deus requer de nós é obediência. Deus requer de nós um coração obediente. E obediência daquilo que nós já sabemos o que nós devemos fazer. E esse homem, sem saber ler e escrever, sem ter nenhum tipo de estudo, nenhuma faculdade, nem um bacharel em teologia, nada, nem um curso, aquele homem aprendeu a ler através da Bíblia e aprendeu a língua daqueles homens para levar o evangelho até eles. O Ronaldo Lindório diz que volta e ele lhe pergunta assim: Deus, o que é que o Senhor quer falar comigo através de tudo isso? E Deus começa a ministrar no coração do Ronaldo Lindório dizendo o seguinte: olha,
a única coisa que Deus requer de nós é um coração obediente. Um coração obediente. Um coração que obedeça ao Senhor Jesus, que obedeça a Jesus. E a única coisa que Ele quer é obediência. A partir daí, Deus providencia tudo. Então, é isso que Deus requer de nós. Deus requer de nós um coração obediente, um coração que obedeça a Jesus, não mais do que isso. Nós lemos um trecho de uma carta que o apóstolo Paulo escreve, meus irmãos, e um trecho dessa carta que o apóstolo Paulo escreve, ele escreve toda essa carta em agradecimento a essa igreja. Essa igreja tinha um bom coração, envia uma oferta para o apóstolo Paulo, e ele envia essa oferta para Paulo, para manter ele como missionário. E o apóstolo Paulo escreve uma carta com 4 capítulos. Na Bíblia, é claro que a carta ela foi escrita direta, mas ele escreve uma carta com 4 capítulos. E essa carta que o apóstolo Paulo escreve, ele escreve em agradecimento a essa oferta que os irmãos dessa igreja enviou para o apóstolo Paulo. Então, em agradecimento, ele envia essa carta. E ao enviar essa carta, o apóstolo Paulo envia não só o agradecimento a esses irmãos pela oferta que os irmãos enviou até ele, como também ele envia algumas orientações a esses irmãos. E com certeza essas orientações que o apóstolo Paulo está dando a essa igreja de Filipenses, sem dúvida nenhuma, essa orientação também serve também a nós. Essas orientações elas chegam também a nós. Se você quiser acompanhar aí essas orientações que o apóstolo Paulo dá a essa igreja, no capítulo 4, com certeza essas orientações também é muito bem-vinda a nós, e com certeza ela é muito útil também a nós. Então, é claro que ele vem escrevendo aquilo que eu falei para vocês em agradecimento a essa oferta que os irmãos mandaram ao apóstolo Paulo, mas como também Paulo não só devolve nessa gratidão e esse agradecimento a eles, como também ele envia conjuntamente com algumas orientações para esses irmãos. E ele inicia o capítulo 4, na Bíblia, o capítulo 4, ele vai dizer o seguinte: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa. É interessante que o apóstolo Paulo se refere a esses irmãos, dizendo a eles o seguinte: vocês é a minha coroa. E é claro que essa palavra que Paulo está usando como coroa, ele usa essa palavra como coroa para dizer o seguinte: vocês são a minha recompensa. Vocês é que estão a forma de vocês trabalharem é a minha recompensa. Vocês estão me recompensando. Vocês são a minha coroa. Então Paulo olha para eles, escreve essa carta em agradecimento, e agradecendo, Paulo também vai olhar para esses irmãos e dizer: meus irmãos, vocês é a minha coroa, então vocês também é a minha recompensa. E aí no versículo de número 2, o apóstolo Paulo é interessante que essas orientações que Paulo está dando aqui, eu sempre, quando estou ministrando alguma coisa para vocês, aquilo que está acontecendo nas igrejas, nessa igreja ou nas igrejas que eu estou falando com vocês, eu pergunto se é só lá que está acontecendo isso. Mas veja que o apóstolo Paulo escreve essa carta em gratidão e agradecimento, e ele dá essas orientações, mas quando ele chega no versículo número 2, ele vai dizer assim: olha, eu rogo, e ele está rogando a 2 irmãs que estão lá dentro, porque essas irmãs estão em contenda, Então, essas 2 irmãs estão com contenda dentro da igreja, e Paulo está dizendo assim: olha, eu rogo a vocês que vocês façam as pazes, que vocês parem com essas intrigas de vocês. E essas 2 mulheres, ele dá até o nome, que é Evódia e Sintique, que sejam da mesma mente do Senhor. Ele está olhando para essas mulheres e dizendo assim: olha, fazem as pazes. Então essas 2 mulheres estão dentro da igreja com contenda. As 2 estão com contenda, e Paulo está dizendo para elas assim: junte a vocês 2 e se levem a mesma mente de vocês no Senhor, que a mente de vocês voltem em Cristo. Ou seja, as 2 estão dentro da igreja, dividida
Possivelmente essas duas irmãs eram bem ativas na igreja, mas ambas estão com problemas umas com as outras, mostrando para nós, irmãos, de que dentro da igreja também nós temos problemas. Nós vamos ter problemas uns com os outros, nós vamos ter contenda uns com os outros, e essas duas irmãs estão passando isso na igreja que estava na cidade de Filipos. Então e Paulo está rogando para que essas duas irmãs elas voltem as mentes para Cristo, mostrando de que as contendas elas vêm quando nós tiramos a nossa visão de Cristo. Então ele está dizendo: olha, a mente de vocês saíram focada em Cristo, e por essa razão, ou por esse motivo, vocês duas estão em contenda, mostrando que as contendas acontecem principalmente quando nós tiramos a nossa visão de Cristo. Se os nossos olhos estiverem focados em Cristo, se a nossa mente estiver focada em Cristo, dificilmente essas intrigas, esses problemas vão acontecer. E Paulo parece que está dando uma orientação para eles o seguinte: olha, que vocês sejam da mesma mente no Senhor. É como se elas tivessem tirado a mente de Cristo e voltado a sua mente para outro lugar. Então ele está pedindo para elas o seguinte: voltem a mente de vocês para Cristo, porque se vocês voltarem a mente de vocês para Cristo, vocês farão novamente as pazes umas com as outras. Então existe essa contenda lá. E aí Paulo vai continuar no versículo 3 dizendo: olha, eu admoesto também a ti, meu verdadeiro companheiro, que vocês ajudem essas duas mulheres. Sabe, isso aqui que o apóstolo Paulo está escrevendo no versículo 3 nos mostra que algumas contendas ou algumas coisas que acontecem dentro da igreja precisa de um terceiro entrar e ajudar essas pessoas também a resolverem esses problemas. E Paulo está admoestando esse rapaz, que até então ele não dá o nome, e fala: eu rogo a você que ajude essas duas irmãs a voltarem a mente para Cristo, tá? Então ajude essas duas irmãs a reconciliar. Paulo está dizendo para elas assim: olha, chegue nessas duas irmãs e ensine a elas, mostre a elas que elas precisam voltar a mente delas para Cristo. E aí Paulo fala isso, esse verdadeiro companheiro que ele está dizendo: olha, meu verdadeiro companheiro, que vocês ajudem essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho. Ou seja, essas duas mulheres que estão em contenda umas com as outras, o Paulo está dizendo: essas duas mulheres me ajudaram bastante no Evangelho. Ou seja, eram mulheres que trabalhavam, eram mulheres que ajudaram Paulo no trabalho evangelístico, que ajudaram Paulo no seu trabalho missionário. Então ajude essas duas mulheres, porque elas me ajudaram, elas foram companheiras e elas me ajudaram muito. Então Paulo está dizendo: ajude essas duas mulheres a reconciliarem, porque elas foram e é muito útil, mostrando que até aqueles que trabalham e que fazem, eles acabam. A Bíblia não vai falar a contenda que elas tiveram, o problema que elas tiveram, mas Paulo ele clama uma pessoa para que essa pessoa ajude essas duas mulheres a se reconciliarem, e mostrando que, gente, dentro de igreja também nós vamos ter problemas, e às vezes nós vamos precisar que uma pessoa chegue até nós e nos ajude a resolver esses problemas. Dentro da sua casa também não tem problema? E se nós somos a família de Deus, a família do Senhor, não vai ter problema também como família? Vai ter problema, e às vezes vai ter que entrar uma pessoa e nos ajudar a resolver esse problema. Mas Paulo fala: volte-se, vocês têm que voltar a mente de vocês para o Senhor. Ou seja, enquanto elas estavam com a mente voltada para o Senhor, elas não tinham problema, mas elas desviaram a sua mente, mostrando que isso acontece com a gente também. Nós não somos pessoas blindadas de situações que não vão ocorrer problema. Agora, crianças fogem de problema, não é verdade? A criança tem um problema com algum coleguinha, vai contar para a mãe e para o pai, não é verdade? E adulto não, quando tem problema, adulto resolve o problema. Crianças correm. Então, mas existe crianças grandes também, existem crianças que são grandes, crianças de 30 anos, crianças de 35 anos. Como eu vou saber disso, pastor? É quando eu tenho um problema e eu corro desse problema. Se eu corro desse problema, eu estou agindo como uma criança age quando ela tem algum problema. O filho do irmão José está com problema na escola lá e fala assim: você vai ver a hora que meu pai chegar.
Né? Você vai ver a hora que minha mãe chegar. Crianças resolvem problemas assim. Na verdade, ela não resolve, ela fala que vai falar para o pai e para a mãe. Adultos resolvem problemas, irmãos. E que pena que ainda muitas vezes, em muitas situações que nós temos, independe que seja na igreja ou fora da igreja, nós não somos adultos o suficiente para resolver problemas. Nós corremos deles, nós corremos dos problemas. Nós não agimos como um adulto, porque adulto encara as situações e adulto resolve problemas. Se eu tive um problema com o nosso irmão Douglas, eu falei, irmão Douglas, vamos sentar aqui, vamos resolver. Crianças fogem, crianças emburram, crianças perdem o raciocínio. Adulto não, adulto chega e fala, vamos resolver aqui, nós somos adultos. Né? Eu percebo muito bem que crianças brigam, gritam e adultos têm diálogos. Então, mas assim, infelizmente, às vezes a gente cresce e as nossas atitudes, elas continuam sendo atitudes de criança, atitudes infantis. E Paulo se relaciona assim à igreja de Corinto, dizendo assim, olha, vocês ainda estão bebendo leite, vocês estão tomando leite, vocês estão como crianças ainda tomando leite, vocês não amadureceram. Então, Paulo escreve essa carta, pede para essas duas mulheres se resolverem e fala assim, olha, eu quero chamar um companheiro e pedir que esse companheiro ajude essas duas mulheres a resolverem essa situação. Então a minha pergunta para nós aqui nessa noite é, quando nós temos um problema um com os outros, qual que é a nossa atitude? Crianças fogem e emburram, adultos vão para resolver. Adultos resolvem, né? Chega assim e fala, irmã Maria, eu não gostei do jeito que a senhora falou comigo. Irmã Maria fala, Wendel, eu não gostei do jeito que você falou. Adultos resolvem o problema, crianças fogem. E é isso que Paulo orienta essas duas mulheres aqui, né? Está passando por essa situação na igreja. E aí, vocês estão vendo que o problema, irmãos, na igreja não é novidade. E vai continuar até Jesus voltar. A questão é que a gente precisa ir amadurecendo para resolver esses problemas e resolver essas situações. Mas aí Paulo continua orientando a esse povo, dizendo, olha, ele diz que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e também com Clemente, com os outros cooperadores cujo nome estão no livro da vida. No versículo 4, eu regozijo-vos sempre no Senhor, e outra vez eu digo, regozijai-vos no Senhor. Paulo chega no versículo 4 e ele vai dar uma ordem, algo interessante. Algumas versões também está escrito aí, alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. É interessante primeiro a gente saber em que lugar Paulo está e qual é a situação de Paulo. E Paulo está falando de alegria. Vocês sabem o que está acontecendo com Paulo aqui agora? Oi? Paulo está preso. O apóstolo Paulo está preso e mesmo assim o apóstolo Paulo está falando de alegria. Ou seja, porque Paulo está nos orientando o seguinte, que a alegria de um cristão, ele nunca depende da sua circunstância. Independente da circunstância que o cristão está, a alegria dele não é por fator externo. A alegria dele é interna. E aí Paulo está preso e falando de alegria, e ele dá ênfase nessa alegria, dizendo assim, alegrai-vos no Senhor, e mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. Ou seja, a nossa alegria não é circunstancial, a nossa alegria é saber do versículo anterior que Paulo está dizendo deles aqui, do pessoal, dizendo assim, olha, o nome deles estão escritos no livro da vida. Então a nossa alegria, ela não é circunstancial, porque nós somos cientes e conscientes de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Isso é a nossa alegria. Então ele dá continuidade a isso. A alegria do cristão não é circunstancial. Quem aqui, por exemplo, seu filho, por algum momento, chorou para o brinquedo, chorou para um brinquedo? Já teve alguém aqui que os seus filhos fez e chorou? E quando você deu o brinquedo para ele, passou-se um tempo, o que ele fez? Eu nem queria mais o brinquedo. Por quê? Porque a alegria dele é circunstancial. Ou seja, a alegria daquele que depende, aquele que a alegria dele depende de algo circunstancial, essa alegria passa. Então é como uma criança que quer um brinquedo.
Ela chora com o brinquedo, ela ganha o brinquedo, 2 horas depois ela deixa o brinquedo de lado, ou seja, ela já perdeu a alegria, porque a alegria dela é circunstancial. A alegria do crente, se ela for circunstancial, ela vai passar. Se a nossa alegria é pela circunstância, logo ela passa. E aí Paulo está dizendo, olha, a alegria, a nossa alegria é no Senhor. Não é uma alegria que passa, não é uma alegria devida ou baseada em uma circunstância. A nossa alegria é no Senhor, gente. É no Senhor. Nós estamos presos na promessa do Senhor, presos na promessa de Cristo, tá? Então a nossa alegria, ela não depende de circunstância. A nossa alegria está em Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo fala. Mas aí ele dá continuidade no versículo 5. E ele vai dizer assim, ó, seja a vossa moderação notória a todos os homens, porque o Senhor está próximo. Seja a vossa moderação. Essa palavra que o apóstolo Paulo usa nesse versículo aqui, e seja a vossa moderação, é interessante. Essa palavra moderação é como se, por exemplo, você tem motivos para julgar uma pessoa, mas você mesmo tem um motivo para julgar essa pessoa, você escolhe agir com ela com misericórdia. Vocês querem um exemplo? A mulher que foi pego em adultério. Ou seja, aquilo que aqueles homens falaram para ela e do próprio Cristo não era mentira. Ela deveria ser de fato apedrejada. Ou seja, então, se Cristo faz isso, se aquelas pessoas fazem aquilo, eles não estavam descumprindo nenhuma lei. Mas essa palavra que Paulo fala de moderação é justamente essa. Você tem motivo, você pode fazer isso, você está baseado na lei para fazer isso, porém você escolhe agir com misericórdia. É isso que Paulo está dizendo. Então, que seja, no versículo 5, que seja a vossa moderação notória a todos os homens, mesmo você podendo usar de justiça com aquela pessoa, assim como Cristo e aquelas pessoas poderiam fazer aquilo com aquela mulher. Mas o que Cristo usou? Usou de moderação. Ao invés de ele falar apedreja, ele usou de misericórdia. Então, Paulo está dizendo que seja conhecido a moderação de vocês diante dos homens. Mesmo você podendo, por exemplo, agir com aquela pessoa por algo que ela fez, ela é digna de receber aquilo, mas mesmo assim você prefere usar com ela de misericórdia, como Cristo fez com aquela mulher adúltera. Então essa palavra moderação é isso, certo? Ao invés de você usar com justiça e mandar apedrejar, você usa de moderação. E ele está dizendo que seja conhecido diante dos homens essa moderação de vocês. Aí no versículo 6 é interessante o que o apóstolo Paulo fala. Essa palavra inquietos aí, veja que essa palavra ansiosos, ela tem esse mesmo significado. Ansiedade deixa inquieto e também deixa preocupado. Então preocupado, ansiosos e inquietos. E aí Paulo vai dizer o seguinte, olha, não estejais ansiosos, inquietos ou preocupados por coisa alguma. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, vocês não precisam preocupar com nada. Então, mas aí ele vai dar um remédio para isso, ele vai dar uma cura para essa ansiedade, essa inquietação e essa preocupação. E a cura que o apóstolo Paulo dá para essa inquietação, essa preocupação e não estejais ansiosos, é o seguinte: mas em tudo pelas orações e súplica com ações e graças. Ou seja, o Paulo está dizendo, olha, vocês estão ansiosos, inquietos e preocupados por falta de oração. O primeiro caminho que o apóstolo Paulo dá para a cura da inquietação, ansiedade e preocupação é a falta de oração. E Paulo está dizendo que seja conhecido diante de Deus todas as vossas necessidades. Ou seja, falar com Deus tira a nossa preocupação, falar com Deus tira a nossa inquietude, e falar com Deus tira a nossa ansiedade. É claro que tem ansiedade que ela é orgânica. Eu não estou dizendo que toda ansiedade é por falta de oração. A gente precisa diferenciar isso, mas entender que os nossos irmãos há 2000 anos atrás passam justamente por aquilo que nós passamos hoje. Eles passaram também por esses problemas. E Paulo está dizendo, olha, toda inquietação, ansiedade, preocupação de vocês é por falta de oração, sabe? Então a ansiedade espiritual, porque tem ansiedade orgânica e ansiedade espiritual. Então a ansiedade espiritual de vocês, a inquietação, a preocupação
todas essas de vocês vão se resolver vocês falando com o Pai todas as suas necessidades. O ato de falar com Deus vai tirar a nossa preocupação, a nossa inquietação e a nossa ansiedade. E pior que cada dia que passa nós falamos menos com Deus, não é verdade, irmãos? O nosso ato de falar com Deus, o nosso ato de falar com Deus está diminuindo a cada dia mais. E isso é a maior causadora da nossa ansiedade espiritual. Como eu disse para vocês, tem a ansiedade orgânica, que realmente às vezes nós iremos precisar de medicação para conter, mas essa ansiedade que Paulo está dizendo, que é preocupação, inquietação, todas elas é por conta de falta de oração. Então a vida de oração, apresentar a Deus, porque todas as vezes que nós começamos a apresentar a Deus uma necessidade nossa, não sei se vocês já tiveram essa experiência ou perceberam isso, quando tem algo muito difícil, algo que nós precisamos tanto, quando nós começamos a apresentar a Deus, Deus vai se mostrando como Ele é, que chega um momento da oração, que a gente já fala, nossa, isso aqui que eu estou passando, isso que eu estou precisando é muito pequeno. Então, o ato de falar com Deus, ele vai reduzindo a nossa preocupação, porque Deus vai se manifestando quem Ele é. Então, Paulo está dizendo, então apresenta diante de Deus, dele, as suas preocupações, porque vocês fazendo isso com súplicas, você vai reduzir essas versões que nós lemos aqui, a inquietação, a nossa ansiedade e a nossa preocupação. Ou seja, quanto mais oramos, menos preocupados nós ficamos. Quanto mais oramos, menos preocupados. Porque quanto mais oramos, mais nós dependemos do Senhor. Quanto menos nós oramos, mais preocupados nós ficamos. Quanto menos nós oramos, mais inquietos nós ficamos. E quanto menos nós oramos, mais ansiosos espiritualmente dizendo, nós ficamos. E aí ele continua dizendo, não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo pelas orações e súplicas com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Aí ele fala, olha, uma vez que nós fazemos isso, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Ou seja, quando nós temos o ato de levar as nossas petições a Deus, Ele vai guardar o nosso coração. Ou seja, é como se quanto mais oramos, ou quando nós oramos, Deus vai guardando o nosso coração. Porque todas essas versões que nós lemos, inquietação, preocupação e ansiedade, elas partem do nosso coração. Porque é a preocupação nossa. Vocês conseguem entender e compreender isso? O que uma vida de oração faz? Guarda o nosso coração e guarda a nossa mente no Senhor. Ele guarda a nossa mente e guarda o nosso coração. Tá? Mas aí ele continua também dizendo, no versículo 8, ele fala que a paz de Deus, que excede todo entendimento, versículo 7, guardará o vosso coração e a vossa mente através de Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso vocês devem pensar. Paulo fala, primeiro ele vai falar sobre o remédio da ansiedade, que é a oração e a súplica e apresentar diante de Deus as nossas necessidades. Quando fazemos isso, ele guarda a nossa mente e guarda o nosso coração. Mas quando ele chega nesse versículo número 8, é interessante. Paulo faz uma pergunta para eles, que é a mesma pergunta que eu quero fazer para nós nessa noite. Do que é que nós temos enchido o nosso coração e a nossa mente? Porque Paulo está dizendo, olha, tudo que é bom, proveitoso, que seja isso que ocupe a vossa mente e o vosso coração. A pergunta é, se nós enchemos a nossa mente e o nosso coração somente de informações de WhatsApp, Facebook, Instagram, internet, se nós enchemos a nossa mente só disso, vai aumentar a nossa ansiedade, vai aumentar a nossa preocupação e nós vamos ficar ainda mais inquietos. E é claro que na época lá não tinha isso, irmãos, não tinha o Instagram, né? Vocês vão perdoar, pastor, acertar? Mas o Paulo está dizendo, tudo que é bom, tudo que é proveitoso, tudo isso é que vocês devem encher a mente de vocês, né? Então a pergunta é, o que é que nós temos enchido a nossa mente e o nosso coração?
O que nós estamos enchendo a nossa mente, o nosso coração? E Paulo está dizendo isso para essa igreja, dizendo assim: olha, preocupe com aquilo que vocês enchem a mente e o coração de vocês. O que é que vocês têm alimentado a mente e o coração de vocês? E essa pergunta que eu quero estender para nós nesta noite. O que nós temos alimentado a nossa mente? O que nós temos alimentado o nosso coração? Qual é o alimento que nós temos dado à nossa mente e ao nosso coração? Porque se eu alimento de coisas ruins, se eu não alimento de coisas que não é amáveis, de coisas que não é aproveitáveis, se eu alimento ela, é nisso aí que eu serei guiado, e com certeza isso vai aumentar ainda mais a nossa preocupação, ainda mais a nossa ansiedade, porque Paulo está dizendo: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Olha o que Paulo orienta esses irmãos a encherem o seu coração e encher a sua mente. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. Então ele fala de preencher a cabeça e o coração, a mente daquilo que é honesto ou verdadeiro, daquilo que é honesto. Paulo fala: olha, preencha o seu coração e a sua mente e seja honesto. De toda honestidade é que você deve encher e preencher o seu coração e a sua mente. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso é que vocês devem pensar. Ou seja, que a mente de vocês se enche daquilo que é verdadeiro, daquilo que é honesto, daquilo que é puro, daquilo que é justo. Enche a mente de vocês e o coração de vocês daquilo que se aproveita. Glória. Nós precisamos ter a noção daquilo que nós alimentamos a nossa mente. Esses dias eu acompanho um pastor e aí ele coloca lá, ele sempre coloca no estado dele dizendo assim: olha, pergunta o que quiser que eu vou responder como eu quero. E aí uma pessoa perguntou assim: como que eu faço? Eu não sei se a pessoa falou como que eu faço ou como que eu oriento alguém para ficar livre do vício da pornografia. E ele respondeu assim: só parar de ver. Ou seja, tudo que é proveitoso, justo e bom é o que eu preciso alimentar a minha mente e o meu coração. Se eu alimento a minha mente naquilo que eu penso, os meus pensamentos é coisas ruins, e eu alimento a minha mente e meu coração de coisas ruins, gente, a minha vida será pautada e baseada nisso. Paulo está dizendo: se isso tem algum proveito, se isso é proveitoso, nisso é que vocês devem pensar. Ou seja, se vocês pensam nisso, vocês alimentam o coração e a mente de vocês de coisas boas, vocês vão resolver a ansiedade espiritual de vocês. Aí vocês não vão ficar preocupados, vocês não vão ficar inquietos. Porque quem aqui, por exemplo, já viu alguma notícia ruim, seja ela no Instagram, Facebook, você passou o dia inquieto, às vezes eu ouço até a palavra assim: o meu dia acabou baseado na informação. É claro que a gente não vai ficar isento do mundo, né? Não vai ouvir nada, não vai ver mais nada. Claro que a gente não vai deixar de fazer isso. Mas Paulo está orientando assim: tudo que é puro e verdadeiro, honesto, é isso que vocês devem alimentar na mente de vocês. É nisso que vocês devem pensar. Então, é como se, por exemplo, fique perto de pessoas mais otimistas, né? Porque se você fica perto de pessoas pessimistas, um pessimista você vai se tornar. Então, Paulo está orientando: tudo que é bom, tudo que é proveitoso, é nisso que vocês devem pensar. Então, alimente a mente de vocês com coisas boas, porque se vocês fizerem isso, vocês vão resolver a ansiedade de vocês, a inquietação de vocês, a preocupação de vocês. Então, se vocês perceberem, se vocês começarem a observar a nossa ansiedade, a nossa preocupação e a nossa inquietação, você vai ver que todas elas, quando eu estou falando ansiedade espiritual, todas elas estão envolvidas nisso. Nós não estamos alimentando a nossa mente de coisa boa, nós não estamos apresentando todas as nossas necessidades diante de Deus. E quando nós não apresentamos, e quando nós não alimentamos a nossa mente de coisas boas, a ansiedade, a inquietação e a preocupação vai tomar conta dela. Então, se tem o remédio que o apóstolo Paulo usou na época deles para cuidar daquelas pessoas que estavam preocupados, inquietos e ansiosos, tenha uma vida de oração. Leve todos os seus problemas a Deus, todos os seus medos, todas as suas angústias a Deus, todas as suas angústias, levem ela a Deus. Se vocês fazerem isso, a paz de Deus,
a paz de Deus que transcende qualquer entendimento é que vai dominar o coração de vocês. E além disso, tudo que é puro, verdadeiro, honesto, é nisso que vocês devem pensar. Então, o remédio do apóstolo Paulo na época para aquela igreja, ou seja, percebe que nessa igreja de Filipos estava cheia de pessoas ansiosas, mas a ansiedade delas era inquietação, preocupação e ansioso. E aí Paulo fala assim: apresenta tudo isso diante de Deus, apresenta tudo isso diante do Senhor. Eu não sei se vocês já deram, e é bom que ele fala em questão de súplica, é como se fosse gritar mesmo, grite, dá um grito mesmo, fala para Deus que você não está mais aguentando. Eu não sei se vocês já passaram por situações como essa, num momento crítico, num momento difícil da vida de vocês, vocês deram um grito e parece que vocês tiveram um alívio. Eu já passei por situações como essas, que eu dobrava o joelho e falava: Deus, se o Senhor não fizer. É interessante que a gente, pelo menos eu não sei vocês, algumas situações eu vou a Deus quando realmente eu não sei o que fazer. Então, enquanto eu consigo fazer, eu estou indo em busca para resolver. Mas aí, quando eu não consigo resolver, eu dobro o joelho e falo: Deus, se o Senhor não fizer, eu não sei o que vai acontecer. Até porque eu já tentei tudo, mas eu não sei se vocês fazem isso. Mas primeiro eu tento tudo primeiro. Aí quando não dá certo, aí eu tento aquilo que dá certo, que aí é a súplica. Aí eu grito e aí as coisas se resolvem. Eu não sei se vocês já passaram por situação como essa, de tentar resolver da forma de vocês, toda a situação do jeito de vocês, mas aí chega num momento e fala assim: agora já não sei mais o que fazer, já baguncei tudo, já estraguei mais do que já estava, então agora Deus, me ajuda. É isso que o apóstolo Pedro também faz quando ele estava andando por cima da água, e a hora que ele só pede socorro para Deus quando ele começa a afundar. A hora que ele começa a afundar, ele olha para Jesus e fala assim: Senhor, salva-me. E a Bíblia diz que imediatamente Jesus estende as mãos para Pedro e levanta Pedro. Ou seja, Deus está pronto para nos socorrer. Mas me parece, baseado nesse texto, que o socorro vem quando nós pedimos. O socorro vem quando nós clamamos. Eu já deve ter feito mais de 1000 triagens no Projeto Esperança, ou talvez mais, ou não sei, mais ou menos assim, mas a maioria dessas triagens que eu faço no Projeto Esperança para o acolhimento, a maioria deles falam, e quando eu faço a pergunta para eles, o que levou ele a procurar uma ajuda, foi o seguinte: a hora que eu estava no fundo do poço, eu falei: Deus, me tira daqui. Ou seja, veja que Deus sempre está pronto para nos socorrer. E a maioria pediu socorro, mas quando não tinha mais para onde correr, não tinha mais o que fazer, todo mundo já tinha abandonado, o dinheiro já tinha acabado, as provisões já tinham sumido, a maioria ouço assim. Aí eu fui e falei assim: Deus, me ajude, me tira dessa vida. E Deus tira, Deus socorre. Então é isso que acontece. Aí o apóstolo Paulo está dizendo: olha, essas coisas boas que tem que ocupar a mente de vocês. Ele dá até ele fala até os pontos daquilo que nós temos que colocar na nossa cabeça, até o que nós precisamos. Ele dá a lista: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, é nisso que vocês devem pensar. Isso que tem que ocupar a mente de vocês. Ele dá a lista daquilo que precisa ocupar a nossa mente. E aí, para encerrar, ele fala no versículo 9: olha, além de vocês orarem e apresentarem a Deus a súplica de vocês, vocês devem ocupar a mente de vocês com essas coisas aqui. E ele encerra no versículo 9, na verdade eu vou encerrar no versículo 9, que ele fala o seguinte: e essas coisas que vocês aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes de mim, isso vocês devem fazer. Então Paulo fala: o remédio da ansiedade de vocês é levar as súplicas, a necessidade de vocês a Deus, a mente e o coração de vocês de coisas boas, e vocês praticarem aquilo que vocês sabem. Ou seja, Paulo está orientando os cristãos daquela época, dizendo para eles o seguinte: olha, vocês devem praticar o que vocês ouviram, vocês devem ser praticantes. Então, quando nós apresentamos as nossas necessidades a Deus, quando nós enchemos a nossa mente, o nosso coração de bons pensamentos,
e quando nós somos praticantes daquilo que nós sabemos, a paz do Senhor, que transcende qualquer entendimento, é ela que vai reinar no nosso coração. Então o passo é oração, encher a mente, pensar coisas boas e ser praticante daquilo que nós sabemos. Que esses 3 pontos ficam marcados na cabeça de vocês, ou na nossa cabeça, não de vocês, na nossa cabeça. Apresentar diante de Deus as nossas necessidades. As nossas necessidades diante de Deus. Encher a nossa mente de coisas boas e ser praticantes daquilo que nós sabemos. Então feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o nosso coração, Pai, seja cheio do Senhor, Pai. Meu Deus, como é bom saber que a Tua palavra nos tem um remédio para tudo aquilo que nós precisamos, ó Pai. Como é bom saber que a Tua palavra é o remédio, tem um remédio para tudo aquilo que nós necessitamos, ó Pai. Então, como foi essa última orientação do apóstolo Paulo, que nós sejamos praticantes dela, Senhor. Que nós sejamos praticantes dela, Senhor Deus, em nome